Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de métodos avançados em programação. Nesta aula sobre demanda 16, nós iremos começar a falar dos padrões de projetos comportamentais. Como o próprio nome está dizendo, é bem intuitivo, a gente vai trabalhar com o comportamento dos objetos dentro dos programas. Nós, obviamente, sempre deve salientar que são padrões que estão listados no livro do Goff, que chama Gangue dos Quatro, né, que chama. E esse livro em si cataloga exatamente esses problemas do mundo real, ou seja, problemas que acontecem diante da comunidade de desenvolvimento de software, e basicamente a gente apresenta esses padrões com base nesse livro, e o nosso foco vai ser os dois primeiros padrões iniciais, que é o Chain of Responsibility e Memento. Os dois padrões, eles não têm integração com o outro. Geralmente a gente está dando baseado geralmente colocado em ordem alfabética, né? Se você for pensar, a gente está dando exatamente uma ordem. E aí você pode perceber que esses padrões em si, eles têm um tipo de situações de resolver situações de problemas, né, no mundo real. Então, o padrão que a gente vai ver nesse primeiro momento é o padrão Chain of Responsibility. Pelo próprio nome está dizendo, a gente vai dividir a responsabilidade entre um conjunto de objetos. Você, vamos supor que você tenha dois cartões cadastrados ou três cartões cadastrados na sua conta de aplicativo. Por exemplo, vamos supor uma loja americana, vamos supor, certo? Você tem três cartões cadastrados. E aí, vamos supor que você tenha cerca de uma compra de R$ 1.000. E aí você tem um limite de R$ 500 no primeiro cartão, tem um limite de R$ 300 no segundo e tem um limite de R$ 200 no terceiro cartão. Então, obviamente, essa compra de R$ 1.000, você não consegue, por exemplo, comprar necessariamente com um dos cartões. Então, você vai dividir a responsabilidade desse plano de negócio e dividir a responsabilidade para os três objetos, ou seja, para os três cartões. E aí, tem aplicações que você consegue até cadastrar dois cartões, não sei se três é possível, mas eu estou dando um exemplo abstraindo exatamente o padrão, certo? Então, vou fazer essa compra, e dividir a responsabilidade dessa compra dentre três objetos, que vão ser exatamente os limites que tem de cada um dos cartões, por exemplo, um método de limite de cada um dos três objetos que foram criados lá no programa cliente. Bom, esse é um exemplo bem simples de aplicação e a gente já contextualiza exatamente o que é o padrão de projeto Chain of Responsibility. Ou seja, a gente vai dividir a responsabilidade, o comportamento entre os diferentes objetos que são criados. Então, a gente vai apresentar um problema geral, apresentar uma solução utilizando o Chain of Responsibility e também nós vamos ver a aplicação que pode ser criada juntando essas peças autômicas, desculpa, né? Bom, então, basicamente, qual o problema que a gente quer resolver usando esse padrão Chain of Responsibility? Como posso evitar o acoplamento entre o remetente de uma solicitação e um receptor? Nesse caso aqui, um remetente ele vai solicitar um serviço a um receptor. Então, eu tenho esse autoacoplamento pertinente dentro das classes, né? Por exemplo, se a gente fosse fazer um acoplamento de compra com cartão de crédito. Então, esses objetos estariam acoplados. Então, se a gente for dividir, obviamente, desacoplar, a gente está sempre pensando no desacoplamento para que essas classes elas sejam exatamente direcionadas como entidades ou nesse caso, responsabilidades, nesse caso que ela vai fazer. E aí você consegue desmembrar mais e conseguir, obviamente, facilitar o reaproveitamento de código. A questão aqui é que, nesse caso, muitas vezes, sem a aplicação dos métodos, a gente acopla tudo em uma classe só, e isso não é interessante. Como é que a gente pode permitir que mais de um objeto possa atender a alguma requisição? Por exemplo, quando eu tenho o desacoplamento dentre essas classes, eu consigo também permitir que esse objeto ele atenda a mais de uma requisição ou alguma requisição, por exemplo, ou seja, vários objetos ele pode atender a mesma requisição, por exemplo, do cartão de crédito, é um exemplo bem clássico disso. A questão aqui é que, nesse caso, tem alguns padrões que já falaram relacionados a acoplamentos. E às vezes você pode perceber que existe uma certa limiar entre eles, por exemplo, no sentido de
que são parecidos os padrões, mas eles resolvem o problema de uma forma distinta. Por exemplo, aqui, nós vamos fazer a resolução desse problema definindo uma cadeia de objetos, ou seja, isso vai criar uma cadeia, ou seja, com chain, nesse caso, né, uma cadeia de objetos, onde cada um poderá responder àquela solicitação ou enviar para um próximo objeto para tratá-la. Vamos supor que, nessa questão dos cartões de crédito, uma vai fazer exatamente atender parcialmente o serviço, né, a solicitação da compra, e aí ele vai jogar o restante da responsabilidade para o outro objeto. Então, a gente vai ter uma cadeia de objetos em que ele vai resolver. Podemos também aplicar um exemplo bem simples, tipo, como uma solicitação de uma listagem, né, de if else, por exemplo, se for responsabilidade daquele objeto para resolver aquele problema. Por exemplo, no caixa eletrônico mesmo, onde você vai fazer por exemplo, sacar um dinheiro, e ao sacar esse dinheiro, por exemplo, você percebe que ele tem exatamente várias notas, tipo de 50, de 20, de 5 reais e de 100 e 200 reais. Então, depende da sua solicitação. Aí você pode dividir a responsabilidade vamos supor, se você saca 1.000 reais, você vai dividir a responsabilidade para vários tipos de notas, ou seja, tipo, 3 notas de 200 reais, já vai dar 600, e depois 4 notas de 400, de 100 reais, vai dar 400. Então, seria exatamente 3 notas de 200 reais mais 4 de 100. Já vai dar exatamente, você vai dividir a responsabilidade de liberar esse dinheiro no caixa diretamente com essa forma de responsabilidade, ou seja, até um certo limite é responsabilidade minha enviar essa requisição para o programa principal, no sentido de que eu estou enviando um certo tipo de responsabilidade, ou seja, uma responsabilidade parcial. O que não é competência minha vai ser para o outro objeto, que é exatamente pegar os outros 400 e dividir em 4 notas de 100. Então, eu consigo ter exatamente uma cadeia de objetos que ele vai ter exatamente, é, vai resolver o mesmo problema de acordo com a requisição, né, para tratá-la. E quem faz a solicitação não precisa saber o tamanho da cadeia ou mesmo por quem ela será resolvida. Então, a gente tem um alto desacoplamento aqui, porque quem solicita não sabe como é que resolve o problema. Então, e quem resolve o problema só pega o valor e aí, em sequência, ele resolve o problema e joga exatamente essa saída para o usuário, certo? Bom, segundo a definição do Goff, Chain of Responsibility significa o quê? Ele quer evitar aqui que o remetente ele tenha uma requisição, no caso, evitar o acoplamento do remetente de uma requisição ao seu destinatário, ao dar mais de um objeto a chance de servir essa requisição, ou seja, a gente vai dividir a responsabilidade entre vários objetos com base numa requisição. Ele vai compor os objetos que em cascata, como a própria figura está intuitiva aqui, né, como você está vendo, aqui do lado, ele passa a requisição para o recorrente até que o objeto a sirva, nesse caso. A gente vai ver o problema, que é basicamente esse de saque, né? Você vai sacar um valor, e aí você percebe que vai ter vários ifs, né? Tipo, de acordo com o valor que restante, né, que falta, se for maior do que 100, vai entrar nesse bloco de códigos, se for maior do que 50, ele vai entrar nesse bloco de códigos e você vai tentar dividir, né? Por exemplo, e dar o retorno do próprio resultado, né? De forma que você consegue dividir essas responsabilidades. E como é que seria exatamente isso? Então, você vai ter aqui uma cadeia de objetos, por exemplo, notas de uma instância, nesse caso, notas de R$ 1, que é que nesse caso está em dólar, né? Nesse caso, notas de US$ 1, notas de US$ 10, notas de US$ 50 e notas de US$ 100. E aí ele tem um bill, ou seja, um share of um bill, nesse caso, que é a classe notas, que tem exatamente um valor é dado inteiros, nesse caso aqui, e tem um método chamado execute. E, além de tudo, o next, que seria o próximo, como se fosse um ponteiro, né? Não é um ponteiro propriamente dito, mas seria um próximo, que é um próximo nota, nesse caso, uma próxima responsabilidade. E ele vai ter um método chamado de executar, ele vai executar, e aí ele vai ter, obviamente, aqui o serviço que é dispense, ou seja, através de um chain of responsibility, você vai conseguir sacar. E aí você consegue sacar através do chain .execute, que ele vai executar exatamente esse método.
Bom, vamos lá para o Visual Code e mostrar isso na prática. Bom, deixa eu só fechar aqui essas janelas e é o que vai acontecer. Eu vou explicar exatamente cada um antes do padrão e depois do padrão, certo? Vamos primeiro aqui nos projetos Behavior, ou comportamentos, nesse caso, e aí tem aqui o Chain, On Responsibility. A gente vai adentrar no projeto Build Dispense. Tem aqui o after e o before. Ou seja, a gente vai falar primeiro do before, para depois vamos falar do after. Né? Vamos ser antes do padrão. Perceba que nós temos o serviço que é de saque, né? Por exemplo, ele tem apenas um método, que é sacar uma quantia. Então, ele recebe essa quantia aqui, né? Por exemplo, a gente tem um valor, por exemplo, de resto, como se fosse um remetente, ou resto. Ele recebe exatamente a quantia que é solicitada. E aí a gente vai calcular quantas de notas vão ser setadas aqui pelo valor que é solicitado. Então, vamos supor que a entrada aqui seja 280 que você está querendo sacar. O valor que você solicitou, esse aqui no caso é uma constante, uma variável local, e ele vai receber justamente o valor que passou por parâmetro. Se bem que poderia ir direto, mas aí a gente coloca uma variável aqui dentro. Então, esse valor é 280 por enquanto, e ele recebe o valor por parâmetro, nesse caso aqui, a quantidade de células para o valor solicitado. Bom, se 280, aqui nesse caso, é o valor que foi solicitado, então o que acontece? Esse 280, desculpa, ele é maior do que 50? No caso, tem 4 notas nesse caso, quer dizer, 3 notas. Notas de 50, notas de 100 e notas de 1. Então, se o valor ele é como é maior do que 50, então ele vai entrar nesse laço aqui. É bem simples esse código. Ele vai entrar nesse laço, então 280 dividido, ele é maior do que, maior ou igual a 50? É. Então vai acontecer o quê? Ele vai criar aqui uma int bills, ele vai pegar exatamente 280 dividido por 50, ou seja, quantas vezes 280 cabe em 50? Se você fazer o cálculo, às vezes o cálculo é bem simples, mas a gente tem que usar a calculadora, dividido por 5. No caso, 280 dividido por 5 não, 280 dividido por 50. Vai me dar aqui 5 notas, 6, ou seja, 5 notas de 50. Então, aqui ele já vai trazer aqui 5, né? Então, 5 seria notas de 50, porque ele pega justamente o valor 280 dividido por 50. Vai dar 5 notas. E aqui ele pega exatamente a divisão, que ele pega justamente o valor, mas se divide, ele pega exatamente o valor da divisão. Por exemplo, 280 dividido por 50 vai dar 5, com algum resto. Obviamente, essa função não traz, esse barra não traz o resto. Quem traz o resto é o módulo. Então, a gente sabe que o módulo aqui vai ser igual a quanto? Seria o resto da divisão. Por exemplo, aqui se você multiplicar 50 vezes 5 vai dar 250 e o resto é 30. Então, aqui o resto é 30. Então, nessa primeira requisição, a gente conseguiu perceber que eu tenho exatamente o valor solicitado, que foi 280, dividiu esse primeiro valor, então vai sair 5 notas de 50 reais, né? 50, vamos falar de 50 reais, certo? Então, 5 notas de 50, com o resto 30. Então, 30, aí nesse caso ele vai trazer, obviamente, aqui a resposta, por exemplo, dizendo que ele solicitou aqui 200, vai ser 5 notas de 50 reais, e essa variável, porque essa é uma variável aqui que a gente está atualizando, né, por exemplo, então eles têm exatamente, nessa linha 10, ele está atualizando a variável remaining, né, que seria exatamente o valor remetente. Então, nesse caso, ele já termina de rodar esse código, aí ele vai para o outro segundo if, porque, obviamente, ele vai cair aqui logo, né, porque 30 não é maior do que 50, até porque ele já rodou esse código e vai dar um resultado, obviamente, menor do que o valor da lógica atribuída, né? Então, ele vai entrar aqui os 30. Então, como 30 aqui é maior ou igual a 10, o que vai acontecer? Ele vai dividir novamente, 30 dividido por 10, vai dar 3 notas de 10 reais, nesse caso. São 3 notas de 10 reais com o resto da divisão igual a zero, né? Como aqui nesse caso é uma divisão exata, o resto da divisão é zero,
E aí ele não vai entrar nessa segunda loja. Então vai ser exatamente 5 notas de 50 e 3 notas de 100, né, por exemplo. Isso você consegue perceber no cliente, que eu consigo exatamente ter isso bem intrínseco. Por exemplo, eu consegui criar aqui um ATM, que é um dispenser, do tipo dispenser, recebe new dispenser, e aí eu vou criar aqui um saque num caixa, no valor de R$ 230, depois vou solicitar um caixa, nesse caso, solicitar aqui um saque de R$ 66 para saber como é que vai ficar. Então, rodando aqui o código, eu tenho exatamente, no valor solicitado de US$ 230, seria exatamente 4 notas de US$ 50, com restando US$ 30. E esses US$ 30 foi dividido em 3 notas de 100, de 10. Então, deu 230 aqui, com o resto zero. Logo em sequência, se você solicitou R$ 66, US$ 66, desculpa, uma nota de US$ 50, restando 16. Aí 16 só cabe uma vez em 10, seria uma nota de 10, restando 6. E por fim, 6 notas de R$ 1 aqui, restando zero. Então, o problema aqui, nesse caso, a gente rodou sem aplicação no padrão. O problema é que a gente tem um autoacoplamento aqui entre o remetente e também o que disponibiliza esse serviço. Então, como é que seria exatamente aplicando o método? A gente tira essa sobrecarga do dispenser e vai para um bill, né? Nesse caso, olha só. Eu vou ter aqui, percebe que você tem exatamente esse bill presente aqui. O código pode ser que muitas vezes, mas você deve explicar dessa forma, por exemplo, mas a forma como estava antigamente estava bem simples de entender isso aqui. Mas aqui a questão é que, nesse exemplo que eu estou citando, às vezes a complexidade é simples para você tentar abstrair, e a aplicação do padrão fica bem simples quando você usa essa questão dessa divisão, essa divisão da sobrecarga, né? Por exemplo, você percebe que eu tenho uma sobrecarga aqui nesse código, né? Então, como é que é feita essa divisão? Eu vou criar uma classe bill, que seria exatamente notas, e eu tenho exatamente aqui a chave, né? Essa classe aqui é a principal, né? Praticamente. Porque você consegue perceber a divisão da sobrecarga, né? Por exemplo, você vai criar uma cadeia de responsabilidades, e aí ele vai permitir que ele vai fazer exatamente a execução com base nessa cadeia, nessa cadeia, certo? Então, eu tenho aqui uma classe chamada bill, ou seja, uma classe de notas, e aí eu tenho exatamente aqui dois valores, né? Um valor e um private bill. É como se fosse uma estrutura, né? Vocês trabalharam em C, é um struct, né? É como se fosse o próprio, referente ao próprio nota, nesse caso, é como se fosse um ponteiro, né? Ele aponta para uma próxima nota. E você percebe aqui que tem exatamente um construtor, que ele recebe exatamente com base no valor. Então, se for criar uma nota lá, você vai criar um construtor de notas 50 e assim por diante, 100, 200, enfim. E aí ele retorna aqui, é uma forma de você criar um objeto lá no cliente, através de um construtor, ou através de poderia ter um método set, mas aí foi omitido, né? Até porque não faz muito sentido ter um set e um construtor, até porque o construtor faz a mesma função do set. Aqui eu tenho outro construtor, que ele tem exatamente, um recebe o valor e o outro recebe o valor e um ponteiro, né? Então, um ponteiro que aponta para um próximo valor da chave. Além disso, tem o setNext, que recebe uma nova nota, né? Que diz next, recebe um bill. Depois tem um padrão execute, que é exatamente o que? Ele vai executar com base num valor aqui de remetente, remetendo um valor, se esse valor é maior do que o valor, né, solicitado, quer dizer, aqui é diferente, né, porque ele vai executar, e aqui esse valor é o valor, né, que estou me referindo exatamente a esse aqui, né, que é o valor da nota. Quando você cria um construtor, por exemplo, de uma nota 50, aí ele vai comparar se o que você executou, né, solicitou, é maior do que 50. Se você criar por exemplo, uma nota lá de 30, aí ele vai verificar se o valor que está restante, por exemplo, ele é maior do que a nota, ou seja, maior do que 30, né, maior ou igual. Aí é basicamente a mesma coisa que estava lá no outro programa, só que nesse caso a gente dividiu isso e você percebe que enxugou aquela sobrecarga, né? Porque olha só, aqui você tinha para cada você tem exatamente o mesmo código, né? Se você parar para pensar
Essas linhas 9, 10 e 11 estão sendo repetidas também aqui abaixo. A única diferença é que, nesse caso, então, é o remetente que está sendo, o valor, né, do valor da cédula que está sendo modificado. Então, a gente pode organizar isso através de um padrão execute, quer dizer, o método execute, ele fica bem mais elegante dessa forma, que você vai verificar, ele somente pega a estrutura, né, com base num valor, e esse valor ele vai ser comparado justamente. Nesse caso aqui seria, vamos supor, se você solicita 280, por exemplo, naquele mesmo exemplo, 280. Se tiver uma nota lá de R$ 50 no nosso caixa, às vezes, por exemplo, você tem. Isso aqui é bom que evita esse acoplamento, porque se eu não tiver uma nota de R$ 50 lá, ele pode ser substituído por uma nota de 20, duas de 20 e uma de 10, por exemplo. Então, eu vou jogar essas responsabilidades para o que tem disponível lá no caixa, por exemplo. Então, isso é bem interessante de se fazer. Então, eu tenho aqui a 200, né, 280 solicitado aqui com valor, ele é maior ou igual a 50, né, a nota solicitada, é o que vai acontecer. Essas notas, a gente para saber a quantidade de notas que queremos ter, ela recebe exatamente o valor 280 por 50, dividindo, vai dar exatamente 5, né, naquela conta, e o restante 30. Nesse caso aqui, esse 30 seria exatamente o resto da divisão, que é feita exatamente aqui do valor. Aí, obviamente, como aqui ele vai fazer esse execute, né, através de um laço, né, através de uma cadeia, o que vai acontecer? Esse 30 vai ser verificado com valor. Nesse caso, vamos supor, a próxima célula seria de 10. Então, 30 é maior ou igual a 10? É. Aí ele vai fazer uma nova atualização e vai dividir 30 dividido por 10, vai dar exatamente 3 notas de R$ 10, né, $10. E ele vai imprimir essa mensagem. Então, você percebe que, basicamente, o dispenser, ele exatamente resumiu essas linhas de códigos aqui em apenas nessas três aqui, né? Que você pode perceber. E aí, se o restante é igual a zero, ele dá um retorno aqui, como se fosse para terminar a execução. Caso contrário, que se o next se a próxima for diferente de null, ele vai sempre executando. É como se aqui fosse mostrar, como se fosse aqui uma condição de um loop, né? Por exemplo, se o ponto next for diferente de null, ele vai sempre executar. Se tiver o igual a null, ele pararia de executar o programa, certo? Bom, e aí aqui seria exatamente o build. Bom, e aí o que acontece no dispense com base nessa questão aí de melhoramento do código? Aí o dispense ele fica bem mais simples aqui, bem mais enxuto, né, jogando aquela responsabilidade toda para o build. E aqui onde está a cadeia, né? Por exemplo, como você percebeu, tem dois construtores. Um pode ser um construtor apenas com o valor da cédula e um construtor que recebe o valor da cédula apontando para um próximo, que é um próximo à cédula. Olha só, você percebe que ele é bem intuitivo. Ele tem exatamente aqui uma chave, ou seja, um channel, uma cadeia, recebe aqui notas, o valor da nota tem uma nota de R$ 100 e uma nova nota, ou seja, está apontando para uma nova nota, ou seja, um novo bill de R$ 50, e obviamente ele está chamando basicamente se você observar aqui, seria esse construtor aqui que a gente está criando, olha só. Está chamando esse construtor, que é o valor da 50, e aqui como é um bill, uma nova nota, então a gente chama new nota, nesse caso new 50, e assim por diante, até chegar exatamente, aqui poderia ser exatamente assim, olha só, para ser mais resumido. Sim, tem notas de 25, nesse caso aqui tem notas de 25, né? Notas de 10, notas de 5 e, por fim, nota de 1. Aí aqui poderia ser apenas uma nota de 1, né? Por exemplo, sem precisar desse null aqui. Já, porque tem exatamente esse outro construtor, né? Que só recebe o valor. Então, ele está se referindo exatamente a esse construtor aqui, né? Nesse caso, esse primeiro. E aí você não pode esquecer de fechar o seu quadrado de parênteses, né? Então, aqui eu estou resumindo melhor. Bom, então eu estou uma cadeia, né? Então, você está vendo aqui que eu coloco através do construtor, vazio mesmo. E aí, aqui, através de um public dispensa, que seria um outro construtor, só que nesse caso ele recebe um conjunto de notas, com base aqui no que foi solicitado. Bom, e aí ele vai percorrer a estrutura através de um índice,
até que o número de bills.length menos 1 e o index aqui ele incrementa em mais 1. O que vai acontecer? Ele vai pegar aqui vai criar uma nota atual, nesse caso a gente criou nota atual recebe o bill.index do index que a gente está criando, é como se fosse criado aqui uma lista, né, de basicamente um vetor de notas. E aí o current bill recebe exatamente, ele seta através do set next o bill no index mais 1, ou seja, no index na posição mais 1. E aí ele vai comparar, que seria uma outra forma de você percorrer a estrutura, né? E aí, esse chain, ele vai ser atualizado, né, com base no BIOS, na posição 0, né, se for inicialmente, e aí ele vai fazer o saque, né? Por exemplo, quando for chamar aqui o saque, ele vai ser um saque com base no valor, e a gente chama o chain.execute. Então, esse chain.execute é porque, nesse caso, essa cadeia é do tipo bill. Então, bill aqui tem exatamente um padrão, um método que é chamado de executar, que ele vai verificando dentro da cadeia as responsabilidades. Por exemplo, aqui eu tenho uma cadeia, né, de objetos que foram instanciados, como se fosse aqui, se eu quisesse simplificar ou aumentar o número de notas, só baixaria atualizar esse chain, e com base nele a gente tem exatamente, percorre a estrutura através, né, se for solicitar um saque, ele vai executando e vai jogando as responsabilidades para cada um dos objetos, com base no padrão execute, né, no caso do meta execute. Então, aqui, basicamente, onde está realmente o padrão, nessa parte, e também nessa linha de código aqui, na linha seta principal, que você cria exatamente os objetos. Então, você percebe que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 objetos. Então, são 6 notas. A nota de 100, de 50, de 25, de 10, de 5 e de R$ 1. Bom, aí aqui, como acontece no cliente? Basicamente, no cliente, ele vai ter a seguinte situação. Ele vai solicitar uma quantia de R$ 230 e outra quantia de 1.589. Aqui seria uma outra forma, eu criei aqui como se fosse um outro... Deixa eu só comentar isso aqui. Como se fosse uma outra forma de você fazer isso. Eu coloquei lá, joguei a responsabilidade dentro do bill, né? No caso do dispenser. E aqui eu vou solicitar 230 e o outro é 1.589. Então, vai resolver a mesma coisa, só que de uma forma desacoplada, né? Mais elegante. Então, por exemplo, solicitou 230, tem a requisição, tem a quantidade de notas que são remetidas. Por exemplo, 2 notas de 100, registrou 30, depois uma nota de 25, registrou 5, e uma nota de R$ 5, registrou 0. Depois, para ter 1.589, pegou 15 notas de R$ 100, registrou 89. Depois, uma nota de 50, registrou 39. Uma nota de 25, registrou 15. Uma nota de R$ 10, registrou 4. E 4 notas de R$ 1, registrou 0. Então, você consegue perceber que tem exatamente essa situação, certo? Aqui do solicitado. Aqui tem outra coisa, né, que podemos trabalhar. Deixa eu pegar esse outro aqui. Então, aqui fica claro de entender que eu estou jogando a responsabilidade para cada um dos objetos que foram criados. Aqui tem um outro tipo, né, que a gente criou aqui, um custom dispense. Eu criei exatamente uma outra forma, com notas de 256, notas de 128, notas de 24, 32, 16, 8, como se fosse basicamente notas parecidas com o valor binário, né? Por exemplo, 2 elevado a 1, 2 elevado a, no caso, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 4, quer dizer, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4 e assim por diante. E aqui é como se fosse outro exemplo, né? Nesse caso, eu vou exatamente executar, parar aqui nesse caso, né? O fato do dispenser ter exatamente 2 construtores, quando eu chamo esse dispenser, eu estou me referindo justamente a esse padrão aqui. Porém, se eu for criar aqui um dispenser diretamente, aí ele recebe exatamente com base nesse outro aqui, né? Então, basicamente, eles vão executar das duas formas. Esse aqui é opcional, certo? Esse aqui. Ele já poderia vir direto aqui nesse caso. Se, obviamente, resolver seu problema somente com dessa forma. Certo? Por exemplo, nesse caso não tem como
que a aplicação tem uma nota diferente, né? Porque para inserir uma nota nova, uma nota na economia é uma burocracia enorme, então os sistemas eles iriam facilmente a se adaptar a essa mudança. Mas aí é uma mudança que acontece, né, através de um tempo. E aí aqui seria como se fosse customizado, né? E aí eu consigo rodar também essa mesma aplicação usando exatamente aquele outro método. Aquele é alternativo, né? Então consegue rodar também, certo? Bom, então o que é que eu tenho, o que é que tem exatamente esse padrão? Exatamente a divisão da sobrecarga do objeto, né, que ele vai fazer exatamente, vai resolver aquela responsabilidade, o que é competência para ele, o que não é competência, ele deixa exatamente para o outro objeto. Bom, então isso aqui é opcional, eu vou deixar o código mais simples, vou deixar somente isso aqui, ele vai resolver, certo? Bom, e aí agora eu vou mostrar um outro padrão, que é o memento. Esse aqui, nesse caso, você percebe que ele é usado, nesse exemplo aqui do Chain of Responsibility, ele é usado em bancos. E você percebe, mas aí, muitos exemplos que você está citando, você cita muita questão de bancos. E você consegue perceber que esses padrões de projetos são bastante utilizados nessas situações, certo? Bom, nós vamos agora para um outro padrão, que é o memento, também bastante utilizado. Ele é usado também em aplicações como o Google, né, por exemplo, a planilhas, essas coisas, né, mais... Deixa eu só... Bom, o memento método, ele é bastante utilizado, por exemplo, se você perceber, por exemplo, que existe, quando você vai criar um documento lá no Google Documentos, você cria o TCC, o trabalho, né, vamos supor, o trabalho de um curso, e aí você tem exatamente uma versão desse documento, tem histórico. Se você observar o histórico lá, você vai perceber que tem exatamente quem fez essa alteração, né, geralmente, e também você pode recuperar esse documento. Por exemplo, eu alterei o meu documento e eu quero recuperar, né, aquele momento, né, que a gente fala memento, é momento, de que há 3 semanas atrás, até porque o que eu digitei não tinha muito a ver, né? Eu achava interessante mais o que tinha antes. Então, eu consigo recuperar isso. Então, o memento, ele salva os momentos da aplicação, né? Nesse caso, e a gente vai usar aqui a aplicação do Java Swing, que já para a gente ter um outro tipo de situação, ou seja, para ampliar o leque. Tem muitas coisas que no código que são geradas automaticamente, mas deve salientar aqui o reforço para esse padrão, certo? Mas aqui a lógica é basicamente você adotar a lógica e não necessariamente na forma como a gente resolveu o código, certo? Mas algumas aplicações ele resolve, por exemplo, mas aqui você resolveu de uma forma e aí você vai perceber que ele é uma forma padronizada às vezes, né? Até porque é um padrão de projeto. Mas aí sempre nós focamos aqui na filosofia que o padrão do projeto está trazendo, certo? Então, a gente vai apresentar um problema geral, vai apresentar uma solução usando o memento método, e aí o que é que a gente quer resolver? Basicamente, como é que um objeto pode capturar seu estado interno para que pode ser restaurado posteriormente? Um exemplo disso é o que eu falei, né, do documento, que ele é restaurado em tempo, né, que você pode fazer essa restauração. Então, por exemplo, um objeto ele pode receber vários valores, vamos supor, saldo bancário. E aí você pode consultar seu saldo bancário no exato momento, há 2 meses atrás. Quanto é que era seu saldo? Meu Deus, aí quando fala de saldo de conta, né, a gente já vai dar um desânimo. Mas enfim, você consegue perceber que eu consigo recuperar essa informação no momento da execução. Então, em aplicativos como esse, né, do saldo bancário, você consegue perceber o comportamento, principalmente se você usar o Nubank, que você consegue fazer um acompanhamento melhor, mais detalhado com aquelas estatísticas e um gráfico muito excelente. Bom, eu não sou patrocinado pela Nubank, mas o aplicativo é muito bom. Aqui, na divisão, a definição de solução seria o quê? Definir uma estrutura de memento, onde cada estado poderá ser salvo e restaurado quando necessário. Essa questão aqui de restauração desse objeto, eu achei mais interessante trazer um exemplo com visual, para vocês verem exatamente isso na prática.
do que propriamente dito isso através de próprio de comando, certo? Então a gente vai resolver um problema como daqui a pouco, né? Eu vou explicar esse padrão, quer dizer, vou explicar exatamente o exemplo, mas o que é a definição do memento. Segundo o Goff, memento seria sem violar o encapsulamento, até da questão de proteção dos dados, né? Porque o fato de você liberar esse acesso do objeto, né? Deixando ele público, às vezes você viola essa questão do encapsulamento, mas existe uma forma de não violar o encapsulamento e capturar e externalizar esse estado interno de um objeto para que o objeto possa ter esse estado restaurado posteriormente, ou seja, em alguma situação ser restaurado, tipo documentos de texto, ou até mesmo recuperar o seu saldo há 2 meses atrás, ou até mesmo o mês atual, enfim, você consegue ver exatamente essas situações aplicadas. Vamos ver um exemplo através do Java Swing, que tem exatamente um documento, como se fosse um documento. A gente vai criar um documento em que ele digita numa taxa, um texto de área, nesse caso aqui seria jtexto área with memory, e aí, no caso seria exatamente esse, né? Texto área memento. Ele tem exatamente um estado, então, tem um memento que vai controlar exatamente os momentos, né, para cada situação, e tem um carretec aqui que ele vai adicionar e também indexar esse momento. Então, a gente vai lá para o Visual Code e mostrar isso na prática. Bom, eu vou só fechar aqui para a gente ter mais espaço. E aí, o que vai acontecer? Eu tenho exatamente o padrão memento aqui do lado. Deixa eu pegar aqui. E aí eu vou usar isso aqui, o Swing, né? Java Swing. E aí percebe que ele tem os componentes e os componentes de memória. Tem aqui o componente principal, que é o test area com memória. Então, a gente vai importar aqui algumas bibliotecas importantes, que é o Java Swing Test Area, JTestArea. Aí aqui ele cria, através da própria API, ele vai estender de um JTestArea. Então, ele vai usar a questão da herança, né, através do JTestArea. E aí ele criou aqui um construtor que tem, você, por exemplo, uma área, você tem exatamente o número de colunas, o número de linhas, o número de colunas. E através do super, designando exatamente que é características de algum construtor que está exatamente pertinente no JArea. Além de tudo, tem exatamente um método para salvar e tem um método aqui de restaurar, né? Esse aqui que tem, basicamente, ele restaura com base em um momento, mas esse momento aqui não é propriamente dito o... Eu tenho que chamar esse testear em momento, né? Por exemplo. Então, esse testear em momento, você percebe que é uma classe. Então, todos esses dois métodos se referem exatamente ao método salvar e de restaurar, com base em quê? Em um método chamado através de uma classe estática e pública, teste área memento, que vai implementar um memento. Então, o que seria esse memento? É só a interface. Eu coloquei aqui totalmente sem nada essa interface, porque designa-se exatamente que ele vai ter uma abstração do que seria exatamente esse momento. Então, ele vai receber características dessa interface. E aí você, mas por que tem exatamente essa estrutura? Vocês vão entender mais na prática quando eu vou mostrar exatamente rodando o código. Eu não sei se eu consigo rodar aqui. Deixa eu ver se eu vou tentar logo rodar aqui o cliente, só para a gente ver se roda isso aqui. Eu acho que ele vai rodar, mas ele vai executar. Acho que não está aparecendo para vocês, né? Não tá. Mas aí, deixa eu compartilhar a tela inteira, porque ele vai gerar uma aplicação, certo? Eu vou levar isso aqui para lá, para ainda. Bom, olha só. Eu tenho aqui, eu vou rodar só para a gente ter uma noção do que eu estou falando, certo? Então,
Vou dar um run Java aqui do projeto, depois explico o código. Também não tá, só tá pegando... Deixa eu ter que compartilhar a tela inteira, né? Bom, aqui... Deixa eu só fechar. Executar novamente. Bom, agora apareceu. Então, o que temos aqui? Ele vai gerar uma aplicação dessa forma. E é o que eu estou me referindo, olha só. Aqui a aplicação chama-se Memento. E aí tem exatamente aqui um texto área para você digitar alguma coisa, certo? Então, vamos supor. Eu sou Hélio Soares dos Santos. Aí, vou e salvo isso aqui. Então, tem um botão aqui, salvar. E ele vai gerar um momento aqui, certo? Bom, aí eu coloco, por exemplo, sou professor da Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande. O Zoom, por exemplo, Campina Grande. O que acontece aqui quando eu for salvar? Por exemplo, se você estivesse digitando lá no Word, vou salvar e aqui ele vai gerar um outro momento. Vou digitar outra coisa aqui. Ministro a disciplina de métodos avançados em programação. Vou salvar aqui. Vou colocar todas as disciplinas que eu leciono. Além de métodos, linguagem de programação 1, linguagem de programação 2, aí eu vou e salvo esse momento. Sou escravizado por essa instituição. Vou mostrar minha indignação aqui num exemplo didático. Porque, além disso, eles me deram outras disciplinas. Tais como... Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas eu estou digitando um texto aqui, certo? Matemática discreta 2. Sistemas multimídias. E métodos numéricos. Só métodos numéricos. Pronto. Aí, numéricos. Aí eu salvo. E vou digitar outra coisa aqui. Estou só vivo. Pronto. Bom, aí você percebe que eu tenho aqui quando eu estou salvando esses momentos, e aí você consegue andar e percorrer pela estrutura. Por exemplo, vamos supor, uma cópia do texto. Por exemplo, até agora eu fui, vamos supor, que fosse revisar esse texto como se fosse enviar para a reitoria. Obviamente que eu não vou mandar com esse texto. Aí, então eu estava brincando, então eu quero recuperar a informação que eu digitei anteriormente. Obviamente você poderia apagar, né, que seria fácil. Aí você poderia ter essa opção de você voltar aqui, né, na aplicação. Aqui não tá. Obviamente eu estou tentando clicar na tela aqui. Seria aqui nesse caso, você clicaria necessariamente nesse botão, ele voltava. Perceba que aquela informação que eu tenho digitado sobre eu estou só vivo, ele desaparece. Depois, quando eu volto o momento, aqui também você percebe que esse momento já é o momento 5. Eu consigo recuperar. Também consigo recuperar outra informação, então era isso que eu queria, deixar dessa forma, para evitar problemas, certo? Então eu consigo exatamente recuperar o texto, ou até mesmo vir aqui em cada uma dos momentos, né? Acessar o momento que eu digitei só meu nome, o momento que eu digitei exatamente
que eu sou professor do aniversário, pronto. Então, é exatamente isso que a gente vai mostrar aqui na prática, certo? Bom, essa aplicação, ela usa o conceito de memento, certo? Então, ele precisa, para ser resolvido, você precisa exatamente da componente JTextArea. Aí, como aqui eu estou usando, eu estou mostrando através do código, se você fizer exatamente usando o NetBeans, lá no NetBeans você consegue fazer aquela parte da interface. Então, muitas coisas que tem aqui no código, que às vezes pode ser muito grande, eles são exatamente gerados automaticamente com base no que você está solicitando, certo? Mas aqui dá para ter uma noção mais clara, certo? Eu só vou parar de compartilhar aqui e compartilhar novamente para ter exatamente a tela aqui do outro lado, porque eu estou com duas telas. Bom, vou novamente apresentar. Então, olha só. Ele tem exatamente aqui aquela área que foi criada, né, através do J. Não sei por que isso aqui foi gerado. Acho que isso aqui foi gerado depois, né? Enfim. Mas aí você consegue perceber que eu tenho aqui na aplicação as classes, pelo menos dá para abstrair, certo? Um pouco. Olha só. Aqui seria exatamente criar, é como se fosse criado o campo para você digitar, né? Criar a área, né, em memória. Isso aqui é um método para salvar e o outro para restaurar, que você consegue fazer essa restauração, né? Através do memento getState. E esse memento do tipo teste área memento. Aí essa aqui é a classe principal, em que eu tenho exatamente o quê? Olha só, ele implementa o memento, que é uma interface que não tem nada, né? Vocês viram. E ele recebe o quê? Uma string. É um texto que está sendo digitado através do teste área memento. Ele recebe exatamente um texto e retorna somente esse texto. E aqui o método getState, ele retorna esse texto com o método em si, ou seja, ele vai salvando esses momentos lá na aplicação, certo? Então, aqui por enquanto ainda está um pouco abstraindo, certo? E é o que acontece, para fazer com que a gente consiga fazer aqueles momentos, eu preciso aqui da memória, né? Primeiro, esse aqui é basicamente sem nada, a interface sem nada, e o carretec é o que vai me dar exatamente através do list memento, ou seja, uma lista de momentos através de uma relist. Aí aqui eu consigo através, né, do método, que aí eu tenho o get story list, ou seja, histórico de listados, né, nesse caso dos momentos. Ele retorna aqui um collect ponto, por exemplo, aqui é onde está me dando exatamente sem precisar, sem violar a questão dos padrões no caso, os princípios da orientação objeto, que é a questão do encapsulamento. Perceba que em nenhum momento eu me inferi nesse caso, os métodos como se fosse, no caso, os atributos criados de forma públicas. A gente sabe que é possível acessar atributos de forma públicas no programa cliente. Para evitar isso, a gente encapsula eles, deixando exatamente privados. Então, eu tenho aqui o adicionar e o get, e aí percebe que no momento, no cliente, é onde está basicamente toda aquela sobrecarga de botões, né? Que aí é onde vai rodar a aplicação principal. Essas outras classes são criadas para o padrão. Então, a abstração principal está aqui você cria uma interface, memento, e usa ele para retornar através de um carretec, ou seja, de uma lista de momentos. Talvez esse carretec seja exatamente a parte principal, e o cliente é somente aspectos de botões, né, por exemplo, que você percebe. Por exemplo, aqui seria o botão prévio, next, ou seja, votar, avançar, e votar, no caso, votar e avançar. Tem aqui o título que é feito, né, olha só, lá no frame, ele cria exatamente o JFrame, que é exatamente aquele que você percebeu que quando foi executar, ele não executa em próprio comando, e sim um frame que é criado. Ele manda exatamente um título, ele renomeia o título para Memento, você percebeu que quando rodou, estava lá o nome de Memento lá em cima. Tem também aqui o botão para avançar e voltar. Aqui são só os botões que são criados. E a localização exata, né, tem exatamente através, né, por exemplo, ele vai adicionar esse botão prévios na borda, na borda
do lado, como se fosse o lado esquerdo ou direito, nesse caso aqui. Nesse caso, o previous, acho que talvez o previous estava, deixa eu ver como é que eu executei aqui, como é que ficou. Ele deixou exatamente, o voltar, ele ficou, se você está observando na sua tela, ele ficou à sua esquerda e o avançar ficou à direita, nesse caso, né? Que é isso aqui, o next. Então, ele deixou na borda à sua esquerda e outra à direita. Obviamente, vocês não vão precisar fazer isso nos exercícios, nas atividades de estudos. Vocês vão fazer apenas, utilizando outro conceito aqui, mas aí é só para você tentar abstrair. O material de Marcos Brizeno é muito bom, porque reforça exatamente essa questão aí do padrão, né, como foi exatamente utilizado, que é bem simples mesmo de se aplicar. E aqui a gente está usando somente a questão do Java Swing, só para a gente abstrair, tentar ter uma visão mais clara do que seriam esses momentos, só para você entender que em algum momento ele está salvando essa instância desse objeto, e essa instância pode ser acompanhada através de momentos, ou seja, do histórico, né, o acompanhamento do saldo bancário, das transações bancárias, você pode ter um momento do acompanhamento do texto, por exemplo. Então, isso é bem interessante, certo? Bom, essas outras linhas de código aqui, ele está dizendo aqui, está criando uma área de 5 por 10, né, com base no teste área inf memorial. Aqui está dando também o Scrum, né, que é aquele que você consegue perceber quando tem a barra de rolagem, seria basicamente isso aqui. Tem também aqui, ele vai adicionar esse Scrum no centro, né, no Board Layout Center. Tem também um painel que você vai criar para ter como se fosse um botão painel, fosse o botão salvar, né, aqui. Tem também, ele adiciona esse botão painel, que é esse aqui, né, é um flow layout, é como se fosse criado o campo para você digitar, né, basicamente, e isso aqui é o carretec que foi criado, que foi a instância do objeto que foi criado, que é aí onde está exatamente os momentos. Que basicamente ele seta a informação do vetor, do array, né? Por exemplo, vamos supor, ele tem uma string lá, então ele vai pegar essa string, vai salvar em memória, no array list, e vai setar essa informação dentro do texto na área. Né? É exatamente isso que está acontecendo aqui. E aqui eu tenho exatamente adicionando ações, né, por exemplo, de listagem dos momentos que eu posso ter exatamente quando eu estou avançando e retornando exatamente quando eu clico nesse botão de avançar e voltar. E aqui o frame maior, no caso o frame, ele foi criado por volta de 400 por 200, né? Quando a gente executa, você percebe que ele gerava exatamente quase da metade da tela, né? Bom, é basicamente isso. Esse padrão, assim, é basicamente para trazer com o padrão, com o JFrame, para vocês entenderem exatamente a dinâmica do padrão em si. Ver isso na prática, por exemplo, você percebendo o acompanhamento dos objetos sendo modificados em tempo de execução. Quando for para resolver a atividade de estudo, a gente vai resolver na próxima aula, aí ele vai usar um outro conceito aqui nesse caso, é o memento, porém não usando, eu acredito que o exemplo que eu coloquei não usa JFrame, então você vai usar de uma outra forma de abstração, certo? Aí, obviamente, como essas aulas são gravadas para reforçar o conteúdo, então, ao assistir a resolução, vocês vão ter uma outra forma de resolver. Porém, é o mesmo padrão, é a mesma filosofia em que esse objeto ele está sendo exatamente modificado em tempo de execução. Nesse caso, por exemplo, a gente salva os momentos. Por exemplo, esse é bem clássico de um texto que é digitado. Você consegue recuperar essa informação através de uma array-list e também com essa informação que está sendo setada diretamente na tela através de um JPanel. Então, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado por demais dessa aula e nos vemos até a próxima.